E aí, pessoal, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas mais uma vez ao canal. Eu sou o Mikael e hoje nós vamos falar a respeito do trânsito de Júpiter no signo de Touro. Esse trânsito que vai começar dia 15 de maio de 2023 e ele sai de Touro só no dia 25 de maio de 2024. Tô gravando esse vídeo um pouquinho antes, porque essa semana a gente vai ter um encontro entre Júpiter e Quirón no signo de Áries, e esse encontro vai abrir um processo que se estende até maio. Nesse processo, nós vamos ter contato com algumas questões relacionadas ao nosso ser, à nossa maneira de pensar, aos nossos valores primordiais. E o Júpiter, junto com Quirón, vai estar dando uma oportunidade de abertura para cura. Quando esse Júpiter entra em Touro, ele vai fazer outra conjunção com o ponto kármico, que a gente chama de nó do norte. E tanto Quirón quanto o nó do norte são pontos muito importantes na interpretação de mapas, sejam esses mapas natais ou não, né? Na interpretação do mapa astral de uma pessoa, para entender para onde ela tem que ir, qual é o principal aprendizado que ela veio desenvolver nessa encarnação. E a Quirón também fala de oportunidades de cura, naquele momento que a gente consegue curar uma ferida para dar um passo na direção do nó do norte. Então, eu tô gravando esse vídeo agora porque a gente já vai começar a sentir alguns processos que eu vou citar aqui hoje. A entrada, o mapa da entrada do Júpiter em Touro, que é o mapa que vocês estão vendo nessa tela, é um mapa que traz muitos aspectos espirituais para essa passagem, muitas oportunidades de reconstrução de valores. E hoje também a gente vai falar de algumas questões que vão ser diluídas, algumas certezas que vão passar por reformas, tá? Principalmente no campo da fé, no campo das filosofias de vida, das crenças individuais, né, dos nossos dogmas pessoais ou até mesmo dogmas religiosos, porque o Júpiter fala de religião, de fé e de religiosidade, né? E Júpiter em Touro fala muito de liturgias, né? Aquele processo material que você precisa fazer para se conectar com algo sutil, tá? Então, gente, esse trânsito, ele vai ser extremamente curador, ele vai ter um potencial muito de tratamento mesmo de feridas. Esses próximos dias a gente vai sentir isso, só que é aquela coisa que a gente já vem falando em alguns vídeos. Nós só tratamos a ferida como quando sabemos onde essa ferida está, certo? Então, tô gravando esse vídeo para que a gente também já vá dando esse mergulho em si mesmo, como a minha analista fala, né? Nós temos momentos que precisamos ficar em si mesmados, né? Cair dentro de si. E o Júpiter em Áries, ele também dá aquela inflada no nosso ego, no nosso alter ego. É nesse momento que a gente olha para as nossas partes, para as nossas partes egoístas, egocêntricas, que querendo ou não, todos nós temos em algum grau, algumas pessoas mais, outras pessoas menos, para que quando esse Júpiter entra em Touro, a gente comece realmente a construir uma base sólida para as nossas verdades e certezas individuais, só que já curados de alguns processos que podem estar atrapalhando e tornando essas certezas individuais em coisas ultrapassadas, que não se aplicam mais para o novo despertar de consciência que nós estamos vivendo, tanto a nível individual quanto a nível coletivo, tá bom? Então, eu fiz algumas anotações para vocês e eu vou estar lendo. Vamos lá? Pessoal, então, contato com os nodos lunares indica a abertura de rumos. O nó do norte, quando a gente trata do aspecto mais coletivo, ele fala do destino da humanidade. Então, Júpiter aqui, ele vai estar realmente mudando alguns rumos, expandindo uma consciência filosófica humanitária, principalmente a respeito do nosso planeta, da natureza, da alimentação. O Júpiter aqui em Touro vai estar mexendo bastante com a questão da crosta terrestre também. Durante esse trânsito de Júpiter pelo signo de Touro, principalmente lá para o final do ano,
começo de 2024, quando ele estiver mais próximo de Urano, a gente vai estar correndo ali riscos de atividades tectônicas de diversas escalas, tá? De diversos tipos, tá? E isso a gente também já pode sentir nos próximos meses, porque o Júpiter em Áries também está ativando vulcões, tá? Então, a gente vai realmente passar por uma readaptação de visão, de filosofia do que é progresso, do que é desenvolvimento, né? Tem muito esse debate hoje no cenário internacional. O que é você ser um país desenvolvido? Até que ponto esse desenvolvimento também não faz com que a gente exaura todas as terras do nosso planeta, né? Com o que a gente faz, o que a gente está fazendo com os oceanos, o que a gente está fazendo com as nossas matas em prol do desenvolvimento. Que desenvolvimento é esse, né? Desenvolvimento para quem? A gente vai ver essas pautas sendo levantadas nesse ano de 2023, principalmente a partir de maio até maio de 2024, e vão ser coisas que vão estar nas mídias, porque no mapa dessa entrada, vocês podem ver aqui que o Mercúrio também vai estar aqui, e o Mercúrio que tem a ver com essas redes sociais, com esses debates, com essas conversas, né? Tudo que vai para o campo da informação, da comunicação. Então, diversas coisas nesse sentido também vão ser tocadas durante esse período. Então, a presença de Mercúrio nesse aspecto traz a luz da compreensão a respeito dos limites e limitações inerentes a esse desenvolvimento pessoal e coletivo. Então, nós precisamos do desenvolvimento econômico? Sim, porque afinal de contas nós vivemos num mundo em que o dinheiro dita a maioria dos processos, né? Gostando disso ou não, essa é a realidade no momento. Então, tendo isso em vista, nós precisamos estar cientes das limitações e limites inerentes a esse processo. Então, o dinheiro move o mundo, o dinheiro pode até mover o mundo, mas até que ponto a busca por esse desenvolvimento, né, relacionado principalmente a terras, as fronteiras dos países, a exploração da terra, até que ponto isso também não causa um retrocesso, né, em termos ecológicos para o nosso planeta. Então, é o momento da gente realmente colocar a mão na consciência e nós vamos ver debates acirrados nesse campo, tá? Os próximos meses e os próximos anos no geral, nós vamos ver realmente acontecer uma revolução alimentar e é um período que a gente vai ter bastante contato com ideias desse tipo. E por que eu coloco aqui no texto limites e limitações? Porque vejam bem, o Saturno, que já vai estar aqui em Peixes, já está em Peixes, né, no momento que eu estou gravando para vocês, ele vai estar fazendo aspecto de sextil para esses posicionamentos aqui em Touro e para o nó do norte e trígono para o nó do sul. Então, ele vai estar meio que guiando a gente nesse destino aqui. O sextil na astrologia é um aspecto de auxílio. Então, é como se o Saturno estivesse falando aqui para o nó do norte. Poxa, a gente precisa descobrir uma forma de fazer a nossa economia ser mais sustentável. E para isso, aqui no do Norte, eu estou te mostrando quais são os limites. Saturno em Peixes, ele está falando de questões humanitárias, filantrópicas, né, de bem-estar social, de bem-estar da saúde, né, das pessoas. Então a gente pode ver alguns acidentes acontecendo, alguns acidentes ecológicos que veio impactar a saúde de populações e tudo mais. E esse Saturno, infelizmente, às vezes a gente só consegue entender qual é o limite pela dor, né? A humanidade tem muito disso, não só a humanidade no coletivo, como na nossa vida individual, né? Quantos e quantos aprendizados nós não tivemos pela dor. Então, a gente pode ver episódios desse tipo, mas sempre num sentido de colocar a nossa mão na consciência para os rumos que o desenvolvimento do nosso planeta está tomando. Então, o Saturno ele vai estar falando isso para o nó do norte. Então, nós precisamos caminhar, desenvolver, crescer, expandir? Precisamos, mas temos um limite humanitário, né? Nosso planeta ele tem um limite. Então, Saturno vai estar aí mostrando esse arquétipo pra gente, beleza? O Júpiter em Touro, ele tá mandando aqui em Saturno, inclusive, né? Porque o Saturno está em Peixes e Peixes é um signo regido por Netuno e Júpiter. Como Netuno já está aqui em Peixes,
fica elas por elas. Mas como o Júpiter vai estar em Touro, essa energia que vai estar mandando as diretrizes pro Saturno montar os seus limites, ok? Então, vai trazer bases sólidas para esse campo sutil e abstrato, grandes e concretas manifestações paranormais. Também vai ser um período em que a gente vai ver diversas pessoas tendo um despertar para um lado menos materialista da vida, para um lado mais espiritual, né? Buscando auxílio nesse campo emocional e espiritual, terapias e tudo mais. A gente vai ver diversas regulamentações. Esse Saturno em Peixes, ele vai trazer diversas regulamentações para muitas terapias que hoje são consideradas pseudociências, pseudoterapias, charlatanismos, né? O pessoal intolerante para esse lado. E então esse Saturno em Peixes, ele vai trazer diversas regulamentações, muitas coisas sendo estudadas de maneira séria, estudos científicos a respeito dessas terapias sendo divulgados e trazendo uma credibilidade para esse campo da terapia holística. Então a gente realmente vai ver diversas pessoas tomando consciência desses processos, né? Abrindo a mente para esses processos. Então, é interessante isso, porque, inclusive, o Júpiter aqui no outro signo de Terra, mandando em Saturno, que é um planeta de Terra, a gente vai ter como sustentar, a gente vai ter fundamento para tudo isso. Essas terapias, essas coisas que ficam muito ligadas ao lado extrafísico, sutil, a gente vai ver muito embasamento para esse lado, muito estudo nesse campo e muitas revelações, muitas coisas vindo realmente à luz da consciência, né? Enxergando como realmente ciência e tudo mais. Outro ponto importante é esse trígono que vai acontecer entre Saturno e Vênus. É outro ponto muito espiritual. A gente está falando aqui muito de cura também, de cuidado, de resgate de emoções, de sentimentos, de relações, de reconciliação. É um momento muito propício, vai ser um trânsito muito benéfico em termos sentimentais, emocionais e espirituais. Tá? Então, eu coloquei aqui a respeito desse aspecto. Maturação de valores. Aqui o Saturno mandando um fluxo de energia, né? Na verdade, a Vênus mandando um fluxo de energia livre para Saturno em Peixes, que já está trazendo essa busca por solidez dentro do campo sutil. E a Vênus em Câncer fazendo com que a gente tenha um contato com sentimentos e emoções. Então, a gente vai ter maturação de valores. Aquele momento realmente em que a gente para pensar para onde que os nossos valores estão nos levando, né? Nossos valores estão alinhados com o quê? Com quais princípios, certo? Lembrando que essa Vênus, ela também está regendo todos esses posicionamentos aqui em Touro. Então, por tabela, quem está mandando em todo mundo é aqui a Vênus e a Lua, né? Então, a gente depois vai falar desse posicionamento aqui da Lua também, mas vejam que interessante, né? Uma forma realista de sentir, né? Uma forma de colocar os pés no chão. Elevação e despertar para amor universal. A gente pode ver ali uma onda de ação coletiva, pessoas se unindo para ajudar outras pessoas em situação vulnerável. Vai ser muito bonito nesse sentido, tá? A gente pode ver ali grandes doações, até mesmo empresas doando bens, doando recursos para sociedades filantrópicas, para movimentos sociais. A gente vai poder ver essa união entre o setor público e o privado em prol do bem-estar social. E isso é muito bonito, isso é muito necessário, inclusive, que aconteça, tá? Então, a Lua, como eu falei, a Vênus que está mandando no Júpiter, porque a Vênus que rege Touro, né? E a Vênus está no signo da Lua. Então, quem está mandando em tudo isso é essa Lua que vai estar em Áries. A Lua em Áries, ela fala de emoções intensas. Áries, ao contrário do que se pensa, é um signo extremamente sensível. Isso mesmo, Áries é extremamente sensível, eles sentem tudo à flor da pele. Por isso mesmo que às vezes eles podem ter algumas reações também
tão intensas quanto as emoções que eles sentem. E quando essa lua, que fala justamente das nossas reações emocionais, está em Áries, a gente está falando de que, apesar de ser um momento que vai mudar bastante as nossas certezas, vai trocar as nossas certezas de lugar e tudo mais, algumas pessoas podem não gostar disso, principalmente setores mais conservadores da sociedade. E aí a gente também pode ver algumas reações a esses movimentos filantrópicos, sociais, parcerias do público com o privado, pessoas ali que não querem ver isso, que não gostam dessa ideia, que de alguma forma vão sentir o seu ego ferido por conta disso, vão se sentir prejudicadas, mesmo que não estejam de fato sendo prejudicadas, né? E isso pode gerar alguns surtos, né? Algumas explosões emocionais, pessoas ali falando discursos de ódios e tudo mais, tá? Principalmente porque essa lua vai estar junto com o Quiron. Como a gente já falou aqui no canal, no vídeo sobre astrologia kármica, Quiron é um ponto que também fala de dores e traumas, tá? Então, como se essa lua tivesse ativando esse Quiron mais uma vez. E percebam que tanto a lua quanto o Quiron vão estar fazendo um trígono para Lilith, a parte da fortuna, em Leão. Então, são dois pontos kármicos conversando aqui e sendo ativados pela energia do fogo. Isso aqui mostra que num momento de agonia, num momento de desespero, no momento de ego ferido, a gente pode estar canalizando essas energias para a parte criativa, imaginativa, tá? Tá produzindo alguma coisa, utilizando a criatividade para suprir esse vazio. Isso é muito benéfico, tá? A gente realmente vai estar passando por uma purificação emocional, uma libertação emocional. Esses processos, apesar deles serem lindos e maravilhosos e nos renderem grande desenvolvimento pessoal e espiritual, eles não são simples, galera. Então, quando eu falo aqui que a gente vai ter oportunidades, que a gente vai ter aberturas, a gente só vai conseguir de fato aproveitar essas aberturas se a gente estiver disposto a encarar essas mudanças necessárias. Se a gente estiver disposto a abrir a nossa mente para novas verdades, novos dogmas, tá? Se a gente estiver disposto a tirar algumas certezas do lugar e colocar outras, aqueles que permanecerem engessados, eu fiz uma anotação sobre o que isso pode significar. Por outro lado, Júpiter em Touro pode cristalizar filosofias e fechar a mente de pessoas que estão tendo dificuldades para renovar suas certezas, verdades e dogmas pessoais. Então, a gente está falando aqui de líderes espirituais que são ultraconservadores, que tentam controlar, dominar os outros através da fé, né? Então, a gente pode ver episódios envolvendo fanatismo religioso e seitas ultraconservadoras, supervalorização de liturgias e tentativa de dominação através da fé. Então, pessoal, como a gente vai ver uma movimentação aí de pessoas indo buscar auxílio na fé, buscar auxílio em terapias alternativas, abram o olho, aquele líder, aquele sacerdote que fica cheio de dogmas, de verdades, de certezas, que tenta impor a sua opinião através da fé. Abram o olho, a fé ela liberta, ela não aprisiona. Então, se você perceber que dentro daquela determinado templo, daquela determinada casa, existe uma pessoa que está ali na frente que quer dominar, que quer ditar os rumos da sua vida através do que ela acha que é certo e errado, abra o seu olho. A fé ela é para libertar, para a gente se reconectar com a nossa matriz, com a nossa origem, tá, gente? Então, cuidado, porque muitas vezes alguns dogmas, algumas verdades religiosas, elas são fundamentadas na lógica material, tá? Na lógica material. E a gente esquece que nós somos seres espirituais. Espírito não tem cor. Nós que criamos essas divisões por uma série de fatores que hoje não cabe aqui trazer nesse vídeo, quem sabe num cafezinho com os astros, que a gente aborde planos da vida e tudo mais, mas hoje não cabe aqui. O que
vocês devem saber que a fé ela tem que servir como algo que liberta você. E quando uma fé vem para te aprisionar, ela te desconecta da sua origem, ela se desconecta de você mesmo. Então tomem muito cuidado para vocês não caírem ali em sacerdotes dominadores, né, que precisam fazer aí a sua terapia, mas não fazem. Então tomem muito, muito cuidado, tá bom? Com charlatanismo, realmente, pessoal, e isso me dói dizer para vocês, né, porque eu trabalho na área, mas é verdade que existe muita gente que se aproveita da fé dos outros, existe muito charlatão que só quer tirar vantagem dos outros, e isso é muito triste porque acaba manchando a reputação de quem realmente trabalha sério, de quem realmente quer ajudar os outros, tá? Então, tomem muito cuidado nesse sentido e sempre, sempre, sempre sigam a intuição de vocês. Sigam o caminho que traz o brilho, que faz você se sentir no caminho certo, tá? Que faz você se reconectar com você mesmo e, portanto, com a tua origem. Tá certo, gente? Isso é um pouquinho sobre o trânsito de Saturno em Touro. Eu espero que vocês aproveitem. Se você gostou do vídeo, deixa o like, deixa nos comentários o que você achou. Se inscreva se você ainda não se inscreveu e compartilhe esse vídeo para as pessoas que gostam de astrologia. Eu desejo a vocês um ótimo trânsito de Júpiter em Touro. Um beijo e até a próxima. Tchau!